Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que podereis ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala da gente, né? Quando a gente vive para o reino de Deus, é como nós fôssemos aquela mostarda. Nós somos aquela mostarda. Quando seguimos o caminho do Senhor, quando sabemos levar a nossa vida em oração, nós somos como essa mostarda. Essa mostarda que é jogada em uma terra, e no decorrer do tempo, a gente vai crescendo, 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 e vai se tornando como essa árvore, forte, porque é a palavra do Senhor que nos semeia. É onde Deus nos toca, é onde nós nos levamos até o Pai. E quando ele diz aqui que essa mostarda, quando ela cresce, que se torna-se uma árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos, é como as pessoas que vivem ao nosso redor. Ela sente que nós podemos ser acolhedores, que nós abraçamos essas pessoas, que creem em nós também. Porque nós somos umas pessoas que somos levadas para Deus. E quando a gente fala a verdade e proclama o reino de Deus, as pessoas se sentem confortáveis ao nosso redor. E nós temos que ser essas pessoas, evangelizadoras, mas com o amor infinitamente com Jesus, com Deus. Nós temos que ser essas pessoas que somos verdadeiramente adoradores do Deus vivo. E quando diz assim, mais lá embaixo, quando Jesus fala, com que podereis ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento. Nós somos como esse fermento, que vai colocando pouquinho em pouquinho, e depois ele enche como se fosse fazer um bolo, com as 3 porções. Quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo de Deus age em nós somos assim. Nós somos como esse fermento que incha, incha, incha. São as glórias, são o Espírito Santo que age na nossa vida. E como é que eu faço isso? Através da oração. É através da oração que nós criamos força para que nós possamos caminhar. E que muitas vezes nós achamos que não interpretamos e não sabemos ler o Evangelho e nem a santa palavra do Senhor. Mas porque nós não temos o Espírito ainda. Nós ainda agimos como pagãos. Nós temos que ser inteiramente para Deus. Nós não podemos servir a 2 senhor, Jesus, Deus e o mundo. Nós temos que ser só de Deus. E às vezes procuramos Deus só quando estamos na tribulação. E depois que passa a tribulação, nós esquecemos desse Pai. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser dele por completo. É isso que o Evangelho diz hoje. Que nós temos que ser completo para Deus. Que nós temos que ser exemplo para as outras pessoas. Ajudar. Clamar o Santo Evangelho. Escutar aqueles que mais precisam e necessitam. Seguir o caminho da justiça. Falar o que é certo. E servir esse Deus que tanto nos ama e nos acolhe. Mas temos que ser perseverante. Perseverante no Senhor. E através da oração é que nós encontramos esse Deus que nos ama e que nos acolhe. E que nós possamos fazer o que Ele nos ensina. O que Ele passa para nós. Que nós possamos ser como esses discípulos que seguiam ao Senhor. E eles seguiam por completo.
Que nós possamos ser também igual aos santos, que morreram para proclamar a palavra do Senhor, que viveram para a vida do Senhor, em amor ao Senhor. É isso que nós temos que ser, o grãozinho de mostarda que cresce, fortifica e se santifica pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.